Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez a este nosso canal. Meu nome é Wesley Fernandes e hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Crenças limitantes, como o próprio nome já diz, são coisas que acreditamos e que nos limitam em determinada fase da nossa vida. Você já deve ter ouvido muito no seu cotidiano, principalmente quando você era criança e tinha referência das pessoas mais velhas, das pessoas mais sábias, né? E elas te orientavam e você aceitava a verdade delas como sua própria verdade. E isso te moldou como você é hoje, te fez com essa personalidade que você tem hoje, porque muitas daquelas verdades ainda estão em você. Vou citar um exemplo de alguma delas. Você não pode fazer tal coisa, você não deve fazer tal coisa, jamais você vai conseguir, você vai fracassar. Enfim, quando ouvimos os nossos mestres, nos falando dessas coisas, tomamos como verdade e realmente acreditamos que não podemos fazer determinada coisa, que vamos realmente fracassar. E às vezes esse medo, essa verdade, ela nos faz ter medo de arriscar, ou às vezes nem arriscamos pelo fato de acreditarmos tão piamente que isso é verdade. Mas tem uma boa notícia, tem como mudar isso. Basta queremos mudar. E a forma é simples. Se você já ouviu que você não pode, que você vai fracassar, basta você não dar ouvido a isso. Então, se você acredita no seu potencial, se você sabe que você é capaz, então você vai ser uma pessoa sucedida, bem-sucedida. Só que para isso você tem que mudar a sua forma de pensar. Você tem que criar a sua própria verdade. Ou seja, você coloca na sua mente diariamente a expressão: eu sou bem-sucedido, tudo que quero posso realizar. Eu sou filho de Deus e tudo que é bom Ele quer me dar e eu aceito. E comece a colocar coisas positivas, contrárias àquilo que você aprendeu. Se você aprendeu que você não pode fazer determinada coisa porque a sua situação financeira não permite, isso também é uma crença que você traz para você e que ela não é verdade. Você pode sim, você pode qualquer coisa, mas desde que você acredite nisso. E você tem que acreditar de verdade e falar: eu vou realizar isso, eu quero realizar e vou realizar. E começa a imaginar você já fazendo aquilo, você já sentindo a emoção de estar realizando aquilo. E diariamente, principalmente antes de dormir, poucos minutos antes de dormir, você começa a fazer uma prece mesmo. Você primeiro faz uma visualização, você vivendo aquela situação, você vivendo todo aquele contexto, como se já existisse. E na oração, você agradece por aquele momento, e você fica nessa oração até você pegar no sono. E quando acordar pela manhã, você faz a mesma coisa. Você vai acordar com esse pensamento em mente e você vai mentalizar novamente aquele filminho, aquela historinha que você criou na sua mente, essa imagem mental. Vai colocar ela para rodar de novo e novamente fazer aquela prece. Porque os melhores momentos para a mente subconsciente absorver alguma coisa são nesses horários. Pouco antes de dormir e logo após você acordar. E quando você faz isso antes de dormir, a sua mente subconsciente ela fica trabalhando a noite toda enquanto você dorme naquela situação, naquela cena, naquele filme. E como eu já disse nos outros vídeos anteriores, a mente subconsciente, quando ela toma algo como verdade através do seu sentimento,
ela toma isso como verdade e vai fazer mover todas as forças existentes para te levar a realizar aquilo. Então, a mente subconsciente ela é muito poderosa. E quando isso é bíblico, Jesus fala, né, se você tiver fé a ponto de dizer àquela montanha, saia dali e se lance no mar, irá acontecer. Então, se o próprio Jesus, que era o Filho de Deus, nos disse que temos esse poder de desejar algo tão grande e realizar, quanto mais as coisas pequenas. Então, se você tiver realmente vontade de realizar algo na sua vida, se você realmente quer realizar, acredite que pode, porque você pode. Visualize isso todas as noites, antes de dormir, quando acordar, durante o dia. Se isso for uma vontade muito grande, faça isso constantemente. Toma isso como uma oração. Você vai ver que essa crença, que enquanto falaram para você que você não pode, ela vai mudar. E você vai começar a acreditar que você pode. E essa crença ela vai ficar tão grande dentro de você, vai chegar um certo momento que você vai acreditar que você é capaz de qualquer coisa. E isso é verdade. Uma coisa que eu trago comigo sempre, se há dúvida, coloque em prática, vamos ver se pelo menos vai surtir algum efeito. E eu posso afirmar para você que sim, muitas coisas eu tenho, muitas crenças eu tenho alterado dessa forma. Crenças que me limitavam, que me impediam, que me davam medo de realizar alguma coisa, e hoje eu já consigo realizar. Gravar esse vídeo, por exemplo, há uns meses atrás, era para mim impossível. Era algo que eu queria muito, era algo que eu tinha muita vontade de fazer vídeos para poder ajudar as pessoas com aquilo que eu conhecia, que eu estava aprendendo, mas eu não tinha coragem de me expor. Eu me preocupava muito com o que as pessoas iam dizer. Então, quando eu comecei a acreditar em mim, que eu podia, que eu era capaz, e que o que as pessoas iam dizer ou iam criticar diziam mais sobre elas do que sobre mim mesmo, então eu falei, críticas vai ter sempre. Até os melhores, né, youtubers que existem por aí, eles são criticados. Mas o importante é a mensagem que é levada. Então, se de 100, um conseguir captar a mensagem, colocar em prática e for bem sucedido, para mim já é de grande valia, porque o intuito desse canal e o meu intuito, de fato, é ajudar as pessoas. Essas sugestões externas, elas são tão poderosas que elas podem influenciar na vida de um indivíduo para o resto da vida. E para você identificar quais são as suas crenças limitantes, pense em algo que você gostaria de realizar, mas ainda não realizou. Você vai fazer uma pergunta, por que ainda não realizei? Quando você faz a pergunta por quê, vem um monte de respostas, um monte de blá blá blá, de desculpinhas, para poder justificar a sua não ação. Mas, quando você pergunta como eu ainda não realizei, aí a desculpinha para e a resposta vai vir de uma forma mais assertiva. Ou seja, você não realizou isso por causa disso, disso e daquilo. Enquanto se você perguntar o porquê, vai falar assim, porque eu não tive tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque isso, porque aquilo, desculpas. Então, quando você fizer primeiro a pergunta, por quê, vão vir as desculpas. Então, a partir das desculpas, você vai perceber quais são as suas crenças limitadoras. Conhecendo as suas crenças limitadoras, vamos supor, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo. Você vai fazer a pergunta, como ainda não realizei tal coisa? E a resposta vai vir a verdade. Não foi porque você não teve tempo, foi porque você não teve coragem. Não é porque você não tem dinheiro, é porque você alguma coisa. A resposta vai vir. E quando vir, e se esse desejo de realização seu for muito forte, muito grande, larga as desculpas de lado. Assuma o porquê que você não está fazendo ainda, o porquê que você não fez ainda e coloque em prática. Vai atrás daquilo, que com certeza você vai conseguir. Então, isso vale para qualquer pessoa.
Quando você pergunta para ela por que isso, por que aquilo, e ela vem com historinhas para você, aquilo ali é uma crença limitante dela. E aí já fica mais fácil de poder trabalhar e entender quais são as crenças que essa pessoa tem, né? E quando você pergunta como, não tem enrolação. A pessoa já é direta, ela é precisa, ela não fica com rodeio. Ela te responde realmente o que ela deveria responder. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, valeu, é nóis!